Gente, o tema dessa semana pode ser um pouco sensível para algumas pessoas, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. E eu queria falar também sobre a minha visão, sobre a minha perspectiva sobre este tema. O tema dessa semana é o luto, né? Como que a gente lida com o luto, qual que é a nossa relação com o luto, porque, enfim, fiquei muito reflexiva nessa semana, né? Quem me acompanha aí nos stories e na vida, e lá no Instagram sabe que a minha avó faleceu na quarta-feira passada. Ainda não deu uma semana. Ela tinha 100 anos, eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó. Desde pequena, assim, eu sempre fiquei muito na casa dela. Passava férias em Minas, eu ficava na casa dela. A minha mãe teve umas épocas que não tinha uma relação muito boa com a minha avó. E aí, depois, melhorou muito quando a minha avó começou a ficar mais doente, assim. Não que ela tenha ficado doente, mas a minha avó, ela tinha 100 anos, né? Ainda é um pouco difícil falar dela no passado, porque é muito recente ainda. Mas essa última semana eu fiquei refletindo muito sobre o luto, porque a gente tava indo, né, pro enterro, pro velório da minha avó. E aí o Diego falou assim: Ah, como que é velório? Como que é enterro? Eu nunca fui na minha vida. E o Diego tem 30 anos. E aí isso me fez refletir como eu tinha tido uma relação com o luto muito precoce, assim, sabe? E aí talvez por isso que eu tenha essa visão sobre o luto e essa visão sobre a morte, né? Que eu queria compartilhar com vocês, né? Porque eu fiquei pensando, caraca, tipo, ele tem 30 anos, ele nunca perdeu ninguém próximo, assim. Ele já perdeu o avô dele, né? Um dos avós dele faleceu há uns 2, 3 anos atrás. Só que como a família dele tá toda em João Pessoa, então ele não conseguiu ir pro velório do avô, enfim. Então, tipo, ele não viveu este processo da mesma forma que eu vivi muitas vezes na minha vida. E eu falei, caramba, você nunca foi em nada? Ele falou, não, nunca fui, porque, tipo, o único parente próximo mesmo que faleceu perto de mim foi o vovô Madruga, só que eu não tava lá. Enfim. E aí, tipo, eu fiquei pensando, caraca, tipo, isso que deve ter feito com que eu tivesse uma relação diferente, assim, com o luto, né? Porque eu convivo com esse sentimento de luto há muito tempo, sabe? E de diversas formas e com diversas pessoas eu já vivi isso, infelizmente, né? Eu já perdi muita gente na minha vida. Então eu acho que eu meio que naturalizei já, né, todo esse processo. E, e aí eu fiquei refletindo sobre isso nessa última semana. E aí, eu acho que por conta de eu ter feito terapia um tempo também, eu entendi a morte como um processo muito natural, assim, do ser humano, sabe? E a morte da minha avó era uma morte que eu tinha muito medo, porque por mais que eu tivesse vivido o luto com outras pessoas, né, desde pequena, assim, eu era muito apegada à minha avó. E ela era a minha única avó viva. Minha única, tipo, dos quatro avós que eu tinha, ela era a única pessoa viva ainda, sabe? E era a pessoa que eu tinha mais convivido, porque meus outros avós eu não convivi tanto. Então eu tava com muito medo de quando ela morresse, assim, sabe? A gente tinha um sentimento muito único, que a Carol até falou no velório pra mim, minha prima. Ela falou: a gente sabia que esse momento ia chegar, mas a gente tinha um sentimento de que a avó era eterna, né? E realmente a gente tinha esse sentimento. Só que eu acho que eu tava trabalhando já em mim há um tempo, porque como ela tinha feito 100 anos, né? Eu fiquei, meu, eu preciso trabalhar isso em mim já, porque é um processo natural da vida. Ela não vai viver pra sempre. E aí e como a minha mãe tinha se aproximado muito dela nesses últimos anos, tava morando com ela, tava cuidando dela, a minha mãe e a minha tia. Então, eu fiquei, tipo, conversando muito sobre isso com a minha mãe também, pra ela também poder trabalhar isso dentro dela, sabe? Porque a minha mãe, ela também perdeu muitas pessoas, assim, ao longo da vida dela, e eu tava com muito medo disso ser um gatilho pra ela, voltar a ter depressão. Minha mãe já teve depressão, né? E aí, enfim, eu tava conversando muito com ela sobre isso, assim, tipo, sobre o quão natural é da vida, né? Até minha avó falava muito isso. Ela falava: Ah, a única certeza da vida é a morte. E realmente, e a gente trata a morte como uma coisa
muito pesada, né? Tipo, tudo bem, é muito pesado mesmo, é triste, a gente tem que viver o luto, né? Mas faz parte da vida, né? Tipo, as pessoas não vão viver pra sempre. E óbvio que quando a gente perde alguém assim do nada, ou quando a pessoa é muito nova, a gente vive aquele luto de uma forma diferente. Foi até uma coisa que eu e o Diego a gente conversou, assim. Parecia que no enterro da avó tava tudo calmo, assim, sabe? Porque eu acho que toda a família tinha entendido que ela tinha vivido muito bem. E toda a família tava muito grata por ter tido a oportunidade de ter uma avó, uma mãe, uma tia, uma madrinha que viveu 100 anos, sabe? A gente viveu muito tempo com a minha avó e a gente viveu muito bem ao lado dela, assim. Eu tenho memórias muito boas com ela desde a minha infância. E ela foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, no cafezinho, de tomar o cafezinho com ela ali e aprender mesmo sobre a vida, sabe? Sobre o trabalho, sobre como a gente tem que valorizar as pequenas coisas, sobre como a gente tem que ser humilde mesmo, e como a gente tem que ser honesto, fazer o nosso. E ela me ensinou muito sobre isso, sabe? Em todas as conversas que eu tive com ela, sempre tinha alguma lição que eu aprendia com ela das histórias que ela viveu, né? E a minha avó, ela foi uma pessoa muito. Ela foi uma pessoa que sofreu muito na vida, mas ela não era uma pessoa sofrida, sabe? Então eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem, é, que eu tive dela, assim, sabe? Tipo, ela entendia muito que ela estava passando por aquilo, porque aquilo fazia parte do processo da vida dela e ela tinha que passar por aquilo. Então ela não ficava relutando muito com as coisas que ela passava, sabe? E todas as histórias que ela contava, eu falava, mas vó, como é que. Tipo, eu tinha umas histórias assim com meu avô que eram de se indignar, sabe? E aí eu falava, mas vó, como é que a senhora aceitou isso e não sei o quê, pipipi, popopó. E ela falava, ah, minha filha, naquela época a gente não tinha essa consciência, a gente não entendia, a gente não sabia. Então a gente acabava passando por certas situações, sabe? E aí aquilo era de uma sabedoria, né? Porque a gente sofre demais, assim. E não tô falando que a gente não tenha que sofrer. O sofrimento faz parte da vida, a tristeza também. Só que em demasiado nunca é bom nada, né? E aí, fazendo toda essa reflexão sobre o luto, eu comecei a pensar, né? Comecei a pensar, por que que eu tenho essa coisa hoje em dia com essa naturalização da morte, assim, tipo, por que que eu não fiquei, eu fiquei muito afetada com a morte da minha avó, tipo, eu fiquei muito triste, eu chorei pra caramba, mas eu aceitei, eu tô aceitando, né? De uma forma muito natural. E aí isso me fez gerar essa reflexão sobre o luto, assim. E aí eu comecei a rastrear a minha vida mesmo, sabe, gente? Tipo, porque eu perdi muita gente já na minha vida, muita gente, de verdade. A primeira pessoa que eu perdi foi uma tia minha, que ela cuidava de mim quando eu era pequena. E aí ela faleceu, parte de pai. E aí ela faleceu, eu tinha acho que uns 4, 5 anos quando ela faleceu. Acho que eu tinha uns 5 anos quando ela faleceu. E aí aquilo foi muito chocante pra mim, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com a morte, assim, e ela me pegava na creche, eu ficava na casa dela, ela fazia tudo pra mim, me paparicava, tia América. E aí eu amava ela de paixão, e aí ela faleceu. E aí eu já tive que entender que as pessoas morrem, né? Tipo, com 5 anos de idade, toma, entenda que as pessoas morrem. Então fiquei com aquilo, né? Absorvi aquilo daquele jeito. Tipo, tenho lembranças muito boas da Tia América, mas não tenho lembranças muito fortes, assim, porque eu tinha 5 anos, então acho que talvez o trauma também acaba apagando algumas coisas da nossa memória, né? E aí, depois da Tia América, foi a minha avó. A minha avó por parte de pai, que eu também era muito ligada nela, ficava muito com ela. Ela me paparicava demais. Eu lembro que ela tirava o miolo do pão pra mim, a gente comia pão lá na varandinha lá da casa dela, juntas. E ela era muito uma avó coruja, assim, comigo, sabe? Então a gente tinha uma relação muito boa. E ela era coruja com meu pai, então ela passou todo esse xodó pra mim, sabe? E aí a minha avó faleceu em 2001. Foi assim, tipo, a tia América, que era essa minha tia que faleceu, ela morreu em 99, se eu não me engano. Aí minha avó morreu 2 anos depois, em 2001. E aí a cena do velório da minha avó foi uma das cenas mais chocantes da minha vida, porque
a minha avó foi velada dentro da própria casa dela. E antigamente isso era comum, né? Então, toda vez que eu entro na casa, hoje em dia a casa da minha avó é de uma tia minha, mas assim, não entrei muitas vezes depois, sabe? Porque era uma casa que também alugou, enfim, tipo, não era uma casa que as pessoas moravam, sabe? E aí eu me lembro do lugar que ficou o velório, o caixão da minha avó. Então aquilo me marcou demais. E eu tinha 5, 6, não, eu tinha 6 anos quando a minha avó faleceu. Aí eu tinha 6 anos quando a minha avó faleceu e eu me lembro nitidamente, assim, tipo, eu me lembro, eu tenho lembranças, flashes, tipo, da minha tia Dalvinha chorando na porta. Aí eu tenho flashes do meu pai comigo perto do caixão. Aí eu tenho flashes do caixão, tipo, na, na sala ali, sabe? E aí aquilo pra mim, tipo, foi um choque, né? Porque, porra, eu não entendia muito bem como é que a pessoa tava sendo velada ali na própria casa. E até hoje, tipo, isso, né? Eu tenho essas recordações meio esquisitas sobre isso. Enfim, passou. Aí, então, fazendo a linha do tempo. Minha tia América, que cuidava de mim, faleceu em 99. Minha avó em 2001. E meu pai em 2002. Então, tipo, foi da mesma família, tá? Os dois irmãos e a mãe. E foi, tipo, assim, num período de 4 anos. Foi super rápido. Aí meu pai faleceu no ano seguinte da minha avó. E eu tinha 7 anos. E aí eu me lembro muito, tipo, de eu ter que. De eu me colocar numa situação de tipo assim, porra, meu pai faleceu, mas agora ficou eu e minha mãe, eu tenho que dar uma força pra minha mãe. E eu tinha 7 anos, tá? E aí eu ficava nessa posição, tipo, ai, agora sou eu e minha mãe, eu preciso dar uma força pra minha mãe. Então, tipo, eu me cobrava muito no sentido de não sofrer tanto na frente da minha mãe, tipo, não chorar na frente da minha mãe. Isso é uma coisa, tipo, uma criança de 7 anos com essa consciência de fazer isso, sabe? Tipo, era uma coisa muito a mais, assim. E eu tinha. A minha mãe entrou em depressão, e aí eu tinha um pouco de noção sobre aquilo, mas eu acho que muito porque eu sofri as coisas de uma forma muito precoce na minha vida, né? Então eu tive que virar adulta muito cedo, sabe? Tipo, nessa questão do pensamento, do sentimento com relação ao luto, com relação à tristeza, com relação a virar a página, com relação a seguir em frente, sabe? E aí eu ficava naquela, tipo, ai meu Deus, minha mãe, ela tá deprimida e eu não posso deixar ela ficar assim. Então, tipo, eu me colocava nessa posição de erguer a minha mãe, sabe? Enfim, coisas que a gente trabalha na terapia até hoje, né, gente? Não é assim do nada que você vai parar de ter esse sentimento. Mas, e aí, a morte do meu pai foi bem chocante, assim, pra mim, lógico, né? Porque, porra, era meu pai. Mas eu acho que também o trauma da morte me fez apagar algumas memórias dele, porque eu tenho poucas memórias do meu pai. E ele morreu, eu tinha 7 anos, eu ia fazer 8. Ele morreu em fevereiro, eu ia fazer 8 em abril. Era pra eu ter mais memórias dele, sabe? Mas eu tenho memórias do que as pessoas me dizem sobre ele. E aí isso também foi uma coisa que me fez muito refletir assim sobre a morte, porque todas as vezes que alguém morreu perto de mim, e como vocês puderam perceber, muitas pessoas próximas já morreram perto de mim. Eu sempre me coloco num lugar de pensar no que aquela pessoa fez de bom que eu posso levar como exemplo para minha própria vida. Então, por exemplo, o meu pai. Hoje em dia eu tenho poucas lembranças dele, né? Mas o meu pai, ele era engenheiro agrônomo, trabalhava na prefeitura lá de Bitura, e ele trabalhava muito nas roças ali, das regiões ali, né, de Bitura. E toda vez que alguém, tipo, fala do meu pai nesses lugares, todo mundo fala, tipo, ah, ele era uma pessoa muito boa, ele era uma pessoa que ele escutava muito a gente, ele era uma pessoa, tipo, ele tinha empatia, sabe? Ele tinha amor, ele tinha empatia ele tinha amor pelo que ele fazia e ele tinha empatia pelas pessoas. Então, sempre que eu vou pras roças, né, lá e que alguém fala do meu pai, é esse o aprendizado que fica assim na minha cabeça, sabe? Tipo, ele foi uma pessoa que estudou muito, todo mundo falava que ele era super estudioso. Ele deu aula, ele foi professor também na escola pública lá de Bitura. Então, são essas lembranças que eu
né, tento sempre ficar alimentando na minha cabeça. E com relação à minha tia América também, e com relação à minha avó também. Então, tipo, nessa semana eu fiquei refletindo tudo que eu tinha aprendido na vida com a minha avó, sabe? Eu fiquei vendo os vídeos dela e falei, nossa, caramba, tipo, minha avó foi uma pessoa que me ensinou muito, assim. Ela foi uma mulher que me deu muito exemplos na vida, sabe? E aí, eu acho que isso me fez, né, aprender a lidar com o luto de uma forma mais leve. Não que não seja pesado ainda, tá? Porque é pesado, você perdeu alguém que você ama muito. Mas eu acho que a gente tem que se apegar mesmo nas coisas boas que aquela pessoa trouxe pra nossa vida, né? Tipo, o que que aquela pessoa gostaria que eu aplicasse na minha vida, sabe? Tipo, o que que aquela pessoa, mesmo longe, ficaria orgulhosa vendo eu fazer, sabe? Então, tipo, eu fiquei nessa reflexão, né? E eu acho que isso me ajudou a lidar muito com todos esses lutos. E aí, depois dos 7 anos, eu perdi meu avô, eu tinha 12 anos, se eu não me engano, meu avô por parte de mãe, aí ele faleceu. Também foi uma. Ele eu tinha um pouco menos contato do que as minhas duas avós, mas eu tinha contato ainda com ele. Então a gente passava o Natal lá, a gente via ele, a gente ia pra casa dele, eu ia com a minha avó pra casa dele, com essa minha avó que faleceu na semana passada. E aí, enfim, faleceu, eu tinha uns 12 anos. Aí eu acho que logo em seguida, uma outra tia minha, por parte de pai, também faleceu, e essa eu tinha mais contato. Ela tinha paralisia infantil, e aí enfim, né, sempre tive contato com ela desde pequena, então a morte dela também foi uma coisa mais sofrida pra mim. Eu já entendi um pouco mais a morte, porque eu já tinha ali uns 13 anos. Aí, beleza, passou. Aí ficou um período sem perder pessoas, né? Aí depois, acho que faz uns. Olha, faz um. Aí morreram três irmãos da minha mãe, que uma delas, que era muito próxima de mim, que era parecidíssima com a minha avó, faz tipo 2 anos. Vai fazer 2 anos ainda. Então, assim, gente, como vocês puderam ver, eu tive muitas experiências de luto na minha vida, e eu acho que isso me ajudou a lidar com esse sentimento desta maneira, sabe? Sem colocar tanto peso nesse sentimento. Mas é óbvio, cada pessoa eu acho que a gente tem que respeitar muito, porque cada pessoa vai ter um momento de viver aquilo na vida. E cada morte é uma morte, né? Óbvio, tipo, a morte do meu pai não foi igual à morte da minha avó, que não vai ser igual. E que a gente vai sentir de formas diferentes também. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer pra vocês é que a gente fica, né? Então, querendo ou não, a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que continuar fazendo as coisas que a gente acredita. E toda vez que você se lembrar dessa pessoa que você perdeu e isso te doer muito assim, traz a reflexão do que você aprendeu com aquela pessoa, de qual que foi o melhor ensinamento que aquela pessoa pôde te passar durante a vida dela e tente aplicar na sua própria vida, porque eu acho que a vida em si é sobre isso, né? A gente vai passar por esse processo natural. Eu não acredito que acabe aqui, tá? E aí é uma crença minha. Então, isso também me faz ter esse sentimento de naturalização com a morte, porque eu acredito que tem muito mais do que isso pra gente viver ainda em outros planos. E mas a oração ela ajuda muito também a gente a se conectar assim com essas pessoas que a gente perdeu, né? E respeite o seu luto também. Eu conversei muito com a minha mãe sobre isso, assim, tipo, respeita um período do seu luto. Se você vê que tá permanecendo por muito tempo, procure ajuda psicológica para você enfrentar isso. E aí, uma coisa que eu falei muito com a minha mãe também foi isso, porque ela perdeu o meu pai. Eu tinha 7, ela tinha 34. Eu só fui me dar conta disso quando eu fiz 30 anos. Porque eu falei, caralho, imagina, tipo, Deus o livre. Mas assim, a minha mãe perdeu o marido dela, que ela tava casada. Ela casou com 26, grávida de mim. Eu tinha 7. Ela tava casada há 7 anos com ele. Ela tinha 34 anos.
E ele faleceu, tipo, meu pai faleceu muito do nada, gente. Descobriram o câncer do pâncreas dele, ele durou, tipo, 20 dias. Ela não teve tempo de pensar, de associar, de nada. E ela tinha 34 anos, tipo, 4 anos a mais do que eu tenho hoje. E aí, tipo, quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, caralho, velho, puta que pariu, tipo, é por isso que ela teve depressão também, né? Porque, porra, a pessoa tá ali no início da vida, basicamente, né? No início da vida, tipo, a dois, construindo uma família, e aí morre meu pai. E aí, quando morreu minha avó, eu tava, tipo, agoniada, assim, com medo dela sentir o mesmo gatilho que ela sentiu na morte do meu pai, sabe? E ela entrar em depressão de novo. Então, é, é uma coisa que eu tô, né, tentando conversar muito com ela, de fazer terapia toda semana, porque é essencial pra vocês que perderam muitas pessoas, né? E às vezes não conseguem lidar com essas perdas sozinho. Então, tipo, eu faço terapia toda semana. A minha mãe também, ela fazia mais espaçado, mas agora, se Deus quiser, ela vai fazer toda semana. E procure um profissional se você não tá conseguindo sair do luto sozinha. Mas saibam que eu tô aqui se vocês quiserem conversar também. E é isso, gente. Espero que esse episódio tenha trazido algumas reflexões é, um pouco mais leves, né? Como eu disse, sobre a perda de algumas pessoas que a gente tem que enfrentar na vida, porque esse é o processo natural da vida e todos passaremos por isso. E como dizia a Dona Maria, que eu já disse pra vocês, a única certeza da vida é a morte. Então, vamos viver cada dia intensamente, fazendo o que a gente acredita, fazendo o que a gente gosta, tá? Porque a gente não sabe quando que vai ser o nosso dia, quando que vai ser o nosso momento, mas temos que apreciar este processo, deste caminho, porque depois tem mais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Sigam @arapuca.trend no Instagram. @Valdarapuca no Instagram e no TikTok. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo episódio. Toda quarta-feira, meio-dia, aqui no YouTube e no Spotify.